Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Padrinheiro e hoje para falar de um assunto bastante nostálgico. Estamos aqui para falar de Silverhawks. E hoje, para falar de Silverhawks, estou eu, Bruno Andreotti, Nerdbuddy, e, como sempre, o Maurício Zanolini, o Picareta Psi. Eu achei que ia ser bom, mas foi ruim. Pois é, mas antes da gente começar a falar, né, na verdade a gente fez, né, não só, a gente vai falar uma primeira parte aqui sobre o desenho, né, que todo mundo lembra, mas também vamos falar, na verdade, o foco do episódio é os quadrinhos que saíram na verdade já terminou, né, começou e terminou pela Dynamite Comics, né, então a gente vai focar nessa adaptação, mas claro que a gente vai falar também, claro, do desenho. Bom, enfim, vamos começar a falar de Silverhawks, que na verdade ele é um irmão mais novo dos Thundercats, né? Então, Uhum. é a mesma produtora, inclusive, assim, é praticamente a mesma equipe, inclusive, né? Você tem a Isso. Rankin Bass Productions, né? Que era uma produtora muito conhecida por fazer stop motion, né? Ali no. Né? E aí, em algum momento, ali em 85, eles lançam então o Thundercats, que fez um puta sucesso, né? Também tem uma parceria com um estúdio japonês, né? De animação e tal, que é a Pacific Animation Corporation, né? Que é do Japão. Enfim, fizeram, né? O maior sucesso, sem dúvida nenhuma, são os Thundercats, inclusive mais longevos, né? Que saem ali em 85, eu acho, né? 85. É, É, sim. e os Silverhawks, eles saem um pouco no ano seguinte, né? Ali em 86, né? Tem menos episódios, praticamente é a mesma equipe, cara. É o mesmo estúdio, eles também contratam a Pacific Animation Corporation. Uma grande parte dos roteiristas do Thundercats é o mesmo. Todos, não todos, mas Uhum. uma parte considerável dos roteiristas são os mesmos, inclusive os mesmos dubladores. Isso que é interessante. O dublador, por exemplo, o dublador do Monra é o mesmo do Monstro Estelar. Então, é o mesmo nos Estados Unidos e também foi o mesmo no Brasil, né? Também, se eu não me engano, o dublador do Lion é o dublador do Bluegrass, né? Que é o cowboy lá Uhum. que toca lá nos Thundercats. E o dublador, isso nos Estados Unidos, né? E o dublador do Quicksilver, que é o principal, né? Que seria o equivalente ao Lion, né? Do Silverhawks, é o Tigra. É o mesmo dublador do Hum. Tigra nos Estados Unidos. Então, assim, são desenhos muito parecidos, né? Inclusive É, na própria estrutura. essa é a prova de que dois irmãos, né, que crescem na mesma família, com a mesma criação, com os mesmos pais, podem ser pessoas totalmente diferentes. Sim, sim. E apesar. Então ele tem a mesma equipe, também tem praticamente a mesma estrutura, digamos Sim, assim, né? Você tem de um roteiro. grupo de vilões, um grupo de heróis ali, né? Meio que numa mesma origem, né? Tem os gatos, as Thundercats, né? Tem os Silverhawks, então tem os Falcões, os gatos e tal. Só que tem uma diferença, né? A mais, né, evidente é que, pô, assim, Silverhawks, se a gente for ver, é ficção científica mais hard, né? Eu acho, né? Claro, Uhum. dentro daquele universo infantil, é claro ali. Mas é uma ficção científica mais tarde, então, alguns conceitos bem interessantes, né? Por exemplo, eu lembro que assim, no primeiro episódio, né, eles mostram, né, por que eles fazem, né, aquelas modificações. E as modificações corpóreas ali no Silverhawks, ela é basicamente para eles aguentarem a viagem até o Limbo, que é aquela outra, sei lá, outra galáxia ali que eles estão, né? E essa mudança que eles fazem, eles são meio que voluntários ali para passar por esse processo, né? E elas, assim, é quase um Robocop a parada. Eles praticamente É, não sobra nada, né? Aquilo que a gente está vendo ali, aquela roupa, não é uma roupa prateada, é o não, é corpo o do corpo Silverhawks, deles. É, né? aqueles É. gêmeos, né, que estão na, no, na animação, eles têm, inclusive, o coração deles é todo de metal, né? Uhum. E realmente não tem quase nada, né? É os que são menos ainda carne, né?
Outros personagens, né, como a, o Stargazer e outros ali, eles não são tão ainda tem um pouco mais de carne, digamos assim. Mas a maior parte, né, mas é interessante mesmo. E é um conceito de ficção científica muito mais, né? O Thundercats parece mais caçada, né? Parece mais uma coisa mais fantasia, né? E esse não, esse é bastante ficção, e acho que o quadrinho aprofunda ainda, faz ficar mais ficção científica ainda. Então, e tem uma coisa também que eu vi, não revi, claro, o desenho, mas eu revi trechos, né? E uma coisa que eu vi que eu achei interessante, né? Que também tem no quadrinho, é quando eles chegam lá no ninho acho que é ninho dos Falcões, alguma coisa assim, que é a base lá, que eles, então, assim, primeiro episódio, então, o que acontece no desenho, né? Daqui a pouco a gente fala dos quadrinhos, que na verdade o quadrinho é um reboot, né? Você vê essa origem de novo com alguns elementos diferentes. Então, que no primeiro episódio lá, nos primeiros episódios, na verdade o Stargazer, ele é da equipe que prendeu pela primeira vez o monstro estelar e a gangue dele, né? Então ele tá lá num planeta prisão, ele escapa e aí ele chama, né? Ele fala assim: olha, eu vou precisar de reforços aqui porque o monstro estelar escapou. E aí então tem esses voluntários aí que vão fazer, né? Passar pelo procedimento ali para conseguir os corpos humanos e chegar na galáxia, né? E uma coisa que me espantou foi quando eles chegam, né? O Quicksilver fala assim: ó, estamos aqui no ninho dos Falcões e tal, onde nós vamos passar alguns séculos, né? Então é bastante. Eu não lembrava disso. Caramba, né? O procedimento ele dura muitos anos, porque eu também achava estranho, né? Porque no quadrinho, né? Que é um reboot, eu não lembro se isso tem no desenho, eu acho que não, né? No quadrinho, o Stargazer ele fez parte do que seria uma primeira equipe de Silverhawks que prendeu o monstro estelar, tipo, fazia um século. E aí isso me falou, caramba, meu, o procedimento dura muito tempo, né? Aquilo me espantou. Os tempos são muito alongados de tudo, assim, né? Isso é interessante mesmo. Eu também não lembrava disso. Lembro que eu fui lembrando. E assim, é interessante. Então, assim, essa é a primeira diferença no quadrinho. Então, não lembro, acho que não tem no desenho essa coisa do Stargazer ter, né, ser dessa equipe. E, na verdade, isso que é interessante. O começo é legal, porque no começo, né, eu, pelo menos, não estava entendendo muito o que estava acontecendo, né, porque você não sabe direito o que você está vendo ali, né, se é a equipe antiga ou a equipe nova, né, ou quem são aquelas pessoas tal. Então, você, na verdade, você meio que tá vendo, né, a equipe do Stargazer, que eles já estão velhos, né, meio que né, velhos e obsoletos, né, assim, na coisa, e aí o monstro estelar escapa, e aí no quadrinho, então, na verdade, você vai ver uma nova origem, né, porque, por exemplo, na história ali do quadrinho, eles não estão, né, por exemplo, já estão lá no Bedlama, lá, o mundo lá, que eles já estão, então eles não vêm da Terra, é outra parada, mas na verdade você está vendo então esse outro recomeço. Já aprofunda um pouco ali a história do Quicksilver, né? Além de todos ele também, mas aí também já entra nos problemas do quadrinho, né? Assim, são 10 edições, né? Então tem começo, meio e fim, né? Não fez tanto sucesso, né? Por exemplo, a série dos Thundercats, que começou um ou 2 anos antes lá nos Estados Unidos, ainda continua, né, assim, tem vários spin-offs dessa série principal e tá continuando. O Silverhawks já tem 5 edições, eu acho. Né? E não vai parar, assim, não vai dá parar. Sinal de parar tão cedo, né? O Silverhawks não, o Silverhawks eles tiveram são 10 edições fechadas, né? E agora, no momento que a gente está gravando esse episódio, já saiu nos Estados Unidos o primeiro volume, assim, ainda que a história do Silverhawks tenha parado nessas 10 edições, saiu agora nos Estados Unidos o primeiro volume que vai iniciar o crossover. Então a gente vai ter um crossover aí, Thundercats e Silverhawks no melhor estilo Vingadores vs X-Men, que no começo eles vão se dar porrada ali, depois eles vão se acertar. Vão se acertar para resolver, que aí provavelmente vai ter o Munra e o Monstro Estelar ali, vão se juntar. Mas é interessante que eu vi que eles vão arquitetar, parece que o Monstro Estelar vai estar, ou
vai ter alguma relação com um Ra ali e tal. Então, assim, é bem interessante esse novo universo aí que surgiu a partir, né, dos quadrinhos. Talvez em algum momento tenha os Tiger Sharks, né, que é uma outra, que seria um terceiro desenho ali que nem passou aqui, né? Então a gente Exato. não tem nada. Talvez também seja incorporado ali nos quadrinhos, né? Mas assim, falando dos quadrinhos, quer dizer, são 10 edições, eles de fato fazem algumas alterações na história, né? Então, como o Bruno falou, eles não estão indo da Terra para essa outra galáxia, né? Então eles já estão nesse outro lugar, eles já moram nesse outro lugar, nesse outro planeta há muito tempo, né? Mas eles em algum momento citam que tem uma origem da Terra, né? Num passado distante eles eram da Terra e o povo da Terra foi se expandindo e daí então estão lá, então é uma coisa futurista, né? Eles estão lá num futuro distante e o passado dele de alguma forma tem alguma ligação com o planeta Terra, mas está muito longe. Então isso é um aspecto. Eu acho que o outro aspecto é você ver as origens dos personagens recontadas, né? Inclusive eles ainda não são Silverhawk, né? Não fizeram ainda todas as modificações corporais, tal. E aí tem a explicação de por que ele tem que fazer, né? Por ferimentos de uma, né? Por exemplo, os gêmeos tem lá eles não são eles são tipo agentes da lei, mas não são policiais de ponta, assim. Eles são tipo uma agência menos, né, que vai trabalhar mais a questão burocrática e tal, mas eles são alvejados ali e tal, e num confronto com esse panteão de vilões aí. E aí eles têm, né, a única forma de salvá-los é fazer esse tipo de coisa e tal. Então tem tudo isso nos quadrinhos, que é interessante, mas o que eu achei ruim dos quadrinhos, que além da história não ser assim tão sei lá, tão instigante, né? O confronto. O começo é bacana, assim. Eu acho que o começo é bacana, tem muitos elementos do desenho, né? Que é o vilão lá, ele foge da prisão, e aí eles vão atrás do cara, tal. Então, tudo bem, tem vários elementos aí parecidos né? Que bebe na fonte original, mas eu acho que uma das coisas que eu achei assim, depois encontra, e se você for comparar com o quadrinho do Thundercat, é que os desenhos e a forma como o cara conduz a ação, né, nos painéis e tal, fica muito a desejar. Assim, tem umas transições assim, de cenas, principalmente de cenas de ação, que assim, faltou ali um posicionamento de câmera melhor, um quadro a mais para explicar uma transição entre uma situação e outra. Então, por exemplo, eu me lembro de algumas coisas assim, por exemplo, na primeira edição tem uma cena que ele tem uma câmera assim aberta olhando para dentro de um bar, assim, um restaurante, tem vários personagens ali, e tem 2 ou 3 personagens que estão virados de frente para a câmera, né, que a gente está vendo eles de frente, assim, eles estão de olho fechado, assim, o que não faz sentido na cena, assim, sabe? E é um negócio que fica desconfortável, você fica olhando para aqueles caras ali, eles são tipo garçons ou clientes ali nesse restaurante, mas eles estão de olho fechado, assim, sabe umas coisas que não faz sentido? Ou tem uma outra cena, nem me lembro qual que é a edição, mas que acho que o Stargazer agarra alguma coisa assim e ele arremessa, né? Mas assim, a cena que ele agarra não está muito clara que ele está segurando aquele objeto, e depois a cena que ele arremessa é um close super em cima da mão dele arremessando, então aparece só a mão dele com alguns riscos assim. E daí a cena seguinte já é um negócio assim, ele já errou o alvo, sei lá. Não fica claro, assim, a forma como o cara desenha, não fica claro o que não está no diálogo, né? Que deveria ser só mostrado e não falado, né? E então, assim,
E isso acontece muito, né? Estou dando 2 exemplos, mas assim, acontece muito. Todas as edições tem algumas páginas que você fala, meu, por quê? Sabe? Por que que o cara escolheu representar desse jeito? Assim, tão estático, né? Algumas coisas, umas cenas de ação, umas posições estáticas. Eu estou correndo, você fala, mas eles estão correndo, e não parece que eles estão correndo. É ruim. Então, assim, isso também te tira da imersão, né? E isso eu acho que é um dos principais problemas, ainda que o roteiro tenha questões ali, mas eu acho que esse é um dos principais problemas, infelizmente. É. Não, você tem toda a razão, né? Só pode falar, né? O roteiro é do Ed Brisson e a ilustração é pelo George Cambadais, né? E realmente, cara, assim, as cenas de luta são sofríveis. Dá a impressão que os caras estão parados. Assim, não tem, você não tem zero sensação de movimento. Você não tem sensação de movimento nenhum. Não, sabe a impressão que dá? Imagina que os caras estão, sabe, mesmo assim, eles estão de verdade no espaço, sabe, devagar, sabe, assim, dando um pulo bem, tipo assim, os caras estão dando bem devagar, cara, aquela, assim, tanto é que a batalha, bom, antes da gente chegar bom, tem a batalha climática, que é óbvio que vai ser ali entre, né, os vilões lá, a gangue do Monstro Estelar e os Thundercats, cara, essa batalha, assim, não tem batalha, não tem nada, assim. Os desfechos também estavam muito rápidos, né? Então, vai construindo um ápice assim, aí o cara vai acionar aquela bomba de buraco negro, meu Deus, e aí todo mundo vai ser sugado, eles não vão conseguir fugir. Então, no quadro seguinte, já eles não acionam a bomba e conseguem prender o cara, o cara já tá algemado. Não, o Monstro Estelar, ele se rende. Então, o Monstro Estelar, ele se rende. Ele se rende. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. O cara vai se render assim. 100 anos pra treinar, pra conseguir chegar perto de talvez pegar o cara, e o cara se rende. Não, e aí, né, assim, realmente tem vários problemas, assim, são 10 edições que, assim, tem hora, veja, 10 edições dá o cara ter trabalhado ok, assim, 10 edições você conta uma história legal. Tem hora que a impressão que o roteiro é muito rápido, tem hora que ele se detém em umas coisas nada a ver. E agora que a gente tá conversando aqui, porque, bom, qual que é um dos elementos surpresas? Né, tem essa origem, o Monstro Estelar e tal, e aparece um cara de uma espécie ali que o Monstro Estelar sacaneou, que ele aparece, que é um alienígena ali, que ele vai meio que, no começo você não sabe, mas ele aparece simplesmente detonando, destruindo, matando todos os lugares que o Monstro Estelar tem um dedo. Então, se o cara domina sei lá, tem negócios, se o Monstro Estelar domina um lugar X, ele vai lá e mata todo mundo. Inicialmente, ele aparece como aliado na verdade, ele é um aliado, mas ele não diz que ele matou, né? Então, eles ficam ali não sabem que ele é o cara que tá matando. Que é o cara que tá matando, na hora que eles estão indo lá na hora final para matar, e esse alienígena, ele chega só, então tem essa bomba que vai aparecer, né, ele vai prender o Monstro Estelar e a gangue numa outra dimensão, a gente vai usar isso e beleza, tem um tempo para fugir, a gente vai detonar a bomba, vai fugir e vai prender o Monstro Estelar naquela dimensão, beleza, esse é o plano. Os caras estão indo ali, né, chegar na hora, eles descobrem, tem aquela desavença, mas os caras entendem ali que é melhor a gente cuidar do Monstro Estelar primeiro para depois resolver a outra treta. Cara, quem resolve a parada não são os Silverhawks. O cara que aparece com a bomba misteriosa. Assim, os Silverhawks lá e nada, dá na mesma. Exato. Né? Porque, e o cara e aí quando eles estão indo para lá, o cara ainda fala, tem um texto, um balão, o cara falando, eu só conseguiria fazer isso, quer dizer, prender o vilãozão com vocês, sem vocês eu não poderia fazer. Ele fala tudo isso para 2 páginas depois ficar bem claro que tipo, o cara sozinho resolve a parada. Mas ele falou em consideração ao Silverhawks, sabe? Porque ele sabia também que não estava com o Silverhawks e nada era a mesma coisa. Mano, que merda. Que merda. Caraca, meu, assim, olha, a gente foi com muita expectativa porque a gente gostava do desenho.
Acho que deixou uma, né, assim, os anos, assim, principalmente por conta, né, a gente já comentou isso, né, em episódios anteriores, né, quando a gente falou do He-Man, né, é um modelo de negócio. Então, aquele modelo de negócio do He-Man de você fazer anúncios, né, que na verdade, os desenhos, né, os desenhos eram anúncios para vender boneco, aquilo pegou muito dos anos 80, né, inclusive eu tava vendo até por uma, não sei se eu lembro se a gente comentou no episódio, mas inclusive por uma desregulamentação que teve durante o governo Reagan, que permitiu que isso acontecesse, né? Porque antes não podia. Então ali houve essa desregulamentação, os caras abriram a brecha, então praticamente todos os desenhos que a gente lembra com o Pioneer nos anos 80 seguindo esse modelo de negócio. Então, He-Man, Silverhawks, Dinosaurs, Tartarugas Ninja, Transformers, G.I. Joe, enfim, quase todos esses desenhos, todos eles eram esse mesmo, assim, eram propagandas para você vender boneco, né? Com o Silverhawks não foi diferente, né? Então também tinha ali uma coisa de boneco, só que aí que tá, a linha que é inclusive da Kenner, né? Que era a fabricante, lembra a história lá do que a gente contou no He-Man Mestre dos Universos? A Mattel passou a vez ali para o Star Wars, quem fabricou foi a Kenner, né? E aí a Mattel estava atrás, criou o He-Man. E estava todo mundo atrás. E ali, nos bonecos dos Riverrocks, quem fabricou, quem foi a Kenner, porque elas estavam atrás de alguma coisa ali para poder também emplacar alguma linha de bonecos. Só que também não fez sucesso. Então, assim, não teve grande sucesso na televisão e também a linha de bonecos também não emplacou. Né? Então você teve ali um duplo fracasso que não alimentou, né? Os Thundercats foram mais longevos aí nesse sentido, né? Porque tem mais temporadas e vamos combinar também que é mais, ainda que seja a mesma equipe, ainda que seja tudo, acaba ficando mais interessante, ainda que o Silverhawks tem esse elemento que é assim, eu acho que é um visual mais impactante, né? A história é basicamente a mesma receita ali, né? Aquele desenho, né? Era meio que, eu achava engraçado assim, aquele desenho que no final todo mundo termina dando risada, né? É foda, né? O Thundercats era assim, o Silverhawks era assim, então... e tinha elementos muito legais, por exemplo, eu lembro, né, tem um episódio daquele, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um episódio que tem o Silverhawks, que é um pouquinho mais adiantado ali na temporada, que é aquele Silverhawks verde que viaja no tempo, então, mano, ele volta pra tentar repetir um futuro, esse é um dos melhores episódios que tem do... o flashback, tem uns Silverhawks novatos aparecendo ao longo das séries de animação e tal. Isso. Né? Então tem o Dourado que aparece depois, tem o Condor que era proto, que assim, era meio da mesma geração do Stargazer e tal. Então assim, tem coisas legais, a dinâmica deles era legal, pô, eu achava muito foda assim, o Bluegrass dele pilotar a nave tocando. Né? E outra coisa que me chamava a atenção também, assim, é ele que tocava a abertura, pelo menos na minha cabeça que era ele mesmo que tocava a abertura do desenho. Muito bom. O Copper Kid, que é o Thundercat, eu já estou falando errado, o Silverhawk mais jovem, né, da equipe, e que não falava, né? Então a gente era um personagem misterioso, né? Então é bem legal. Tinha várias coisas, vários elementos interessantes. Assim. Mas, cara, é muito louco isso, porque como que duas coisas que são basicamente a mesma coisa, né? Apenas com cenários diferentes e alguns elementos diferentes, podem dar uma totalmente certa e uma totalmente errada. Né? Será que esse Thundercats, por ser coisa de gato, tem um apelo maior, e o outro por ser uma coisa de metal e de pássaro, de ave de rapina e coisa assim, tem uma certa repulsa? Uma hipótese, não sei. Porque, assim, realmente, por que, né? É curioso, assim, que uma coisa funciona e a outra não. Agora, o Thundercats, aquele cenário do Munra, meio de magia, né? E a coisa da espada, né? Que tem a ver com esse cenário de magia e tal, funcionou. E aí,
essa coisa da ficção mais hard, eu não sei será que o universo infantil tem mais dificuldade de usar com a ficção mais hard, né? Essa coisa de futuro, de tecnologia, não sei. Eu sei que, assim, de fato não funcionou. O Bruno até estava comentando que assim, o Silverhawks foi sucesso no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos o pessoal nem sabe o que é. Tipo, lá morreu completamente. Sim, não, tanto é que assim, a gente teve aquela tentativa, né, lá 2011, por aí, de emplacar, lembra, voltou o He-Man, teve 2 temporadas, né, voltou o Thundercats, só teve uma temporada, né, nesse desenho dos Thundercats você tem uma hora que aparece um mini crossover ali, que tem uma cena que são vários monitores, tem uma hora que aparece o Monstro Estelar no monitor, que meio que, assim, né, dizendo assim, ó, os Silverhawks eles estão nesse universo, né, dos Tiger Sharks também, né, aparece, mas fica por isso só, né, por exemplo, nos quadrinhos você teve vários momentos que os Thundercats voltaram nos quadrinhos, nos Silverhawks você tem ali na época do desenho, pouco depois eu acho, teve 7 edições, 87, que era do... que eram 5 edições por uma editora que eu não lembro, as 2 últimas foi para Marvel, que é aquele selo Star, né? Então ali as 2 últimas, mas fechou, eram até 7 edições só, né? Nunca mais você teve nada, né? E agora você tá, e Thundercats, pelo menos você teve essa tentativa, e nos quadrinhos eles tiveram vários também, meio que igual o He-Man, né? Em vários momentos eles voltaram ali nos quadrinhos com séries e tal, mas o Silverhawks não, o Silverhawks agora que os caras estão voltando no Palhos meio que para tentar aproveitar esse sucesso aí dos Thundercats, né? Agora, mas de fato, né? Inclusive do Thunder... Não, já não deu certo, Inclusive, também, já que a gente tá falando dos desenhos, no Thundercats Roar, né? Que é aquele que todo mundo lembra, a gente fez texto, a galera caiu por bala. Acabar mais uma infância, né? Destruir a infância da galera, a galera começou a chiar e tal. Mas tem um episódio. Era engraçado, cara. Eu não achei zoado, né? Era muito engraçado. Se você entra no espírito da zoeira ali, era engraçado. Que o Lion era meio burro, assim, era engraçado. E aí, tem um episódio que eles estão vendo o Silverhawks na televisão ali, e eles não estão aguentando, isso que é chato pra caralho. Aí eles tentam mudar de canal e o controle remoto não tem pilha. E aí o episódio é o Lion indo buscar, se aventurando para buscar pilha, o controle, porque eles não aguentam mais ver Silverhawks na televisão, que é muito chato, né? Então tem comentário excelente, exatamente. Assim, então acho que a piada ficou meio essa, assim, porque realmente nos Estados Unidos aqui a gente tem uma puta memória afetiva, né? Pra mim, cara, assim, tá pau a pau com os Thundercats na minha cabeça, né? Mas quando a gente era criança, a gente nem tinha noção de que só tinha, sei lá, X episódios. Eu passava num loop, ficava reprisando. Então a gente não tinha muita essa noção. A gente achava que era, nossa, um desenho super, super longo. Nem era. Porque também ela também não funcionou. Não, mas até que Silverhawks, apesar disso, tem bastante episódio, assim, porque é uma temporada só, mas, quer ver? Tem 65, apesar de ser uma temporada só, tem 65 episódios. Né? E passou muito rápido também. Começou em setembro ali e a exibição original, né? Nos Estados Unidos foi assim, setembro a dezembro, né? Não teve muito assim, né? Por exemplo, você tá falando assim, por exemplo, Cavalo de Fogo, acho que tem 12 episódios, que a gente acha que tem 65, mas tem 12. Não é? Foda. É foda. É que realmente, assim, por exemplo, Thundercats foram 4 temporadas, né? E o dobro, né? Essas 4 temporadas tem 130. Então, mais quase, né? O dobro aí do Silverhawks, né? Não, na verdade, o certinho, né? Eles têm exatamente o dobro, né? 65, 30, né? Então, velho, né? Muito mais sucesso. E aí, né? Você tava perguntando, né? O que será que fez mais sucesso? Cara, eu acho que, assim, se você, assim, a mitologia dos Silverhawks, ela
tem muitos elementos, né? Por exemplo, olha para os Thundercats, você tem aquele planeta, né? Que você não entendia muito bem, então você tem os Caverninhos, você tem várias coisas, né? Você tem a questão do Munra, que tá naquele planeta, né? Aí você tem a coisa da espada justiceira também, você tem toda aquela mitologia deles terem vindo de um planeta para outro, né? Que Mas você era entende tudo mais muito bem. contido também, né? Todos os elementos estavam dentro de um único cenário, que era aquele planeta, e aí eles andavam por lá, iam encontrando outras coisas. O Munra estava lá, então estava tudo meio junto. O Silverhawks está muito espalhado, né? É uma coisa assim, o cara tem o planeta dele, aí tem a galáxia não sei das quantas, aí o cara demora não sei quantos séculos para chegar, aí não sei o que. É um negócio assim, só para você alcançar, entender isso, é muito mais complexo. É, eu acho que a questão mais da mitologia, assim, a mitologia dos Thundercats é mais interessante, porque aí tá a coisa, né, ficar por isso, pô, aí, né, porque eu lembro de eu discutir isso pro pessoal, assim, falando, não, mas os Thundercats, eles eram, o povo de Tandera, não, eles eram nobres, né, aquela coisa era meio, não muito nítida, né, até porque, veja, não é igual hoje que você olha na internet e você pesquisa, cara, você viu o primeiro episódio uma vez na vida, você nunca mais voltava a ver, então você tinha que ficar especulando do que você lembrava, Só né? tinha especulação naquela época. Que tinha visto, né? Mas é interessante, né? Porque tinha, né? Falei, tinha o Jaga, tal, que é aqueles que, pô, a gente tá falando mais, talvez, tá falando mais Thundercats, o destino do Silverhawks é ficar na sombra dos Thundercats mesmo. Porque a gente já tá falando. Mas, por exemplo, um que era bem legal, cara, assim, você vai lembrar, você lembra que chega um momento que o Lion, para continuar líder dos Thundercats, ele tem que desafiar cada um dos Thundercats. E aí, se ele conseguir, aí, né, quem vence ele é o novo líder. Então, ele tem que. E esse é um longo, né? Acho que fecha a primeira temporada, se não me engano, que cada episódio ele enfrenta um, né? E aí, no final, ele enfrenta todos e pode continuar sendo, né? O líder dos Thundercats. Então, tem várias. Acho que essas coisas da mitologia acabaram caindo mais no gosto aqui, né? Do pessoal. E, assim. Como eu falei, aqui a gente tem uma memória afetiva porque passava meio que na hora do almoço ali, então todo mundo. É um horário que pegava. Isso acho que explica um pouco, né? Porque é uma memória que a gente tem compartilhada, né? Que igual meu pessoal que ia ir para a escola à tarde dava tempo de ver, né? Porque estava indo, e o pessoal que estava chegando, que estava indo de manhã, dava tempo de assistir, né? Também o Silverhawks. Então talvez isso explique por que aqui no Brasil a gente tem mais carinho, né, pelo Silverhawks do que ali nos Estados Unidos, né? Mas vamos combinar que esses quadrinhos não ajudaram em nada também. Assim, pô, que merda. Então, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Infelizmente, né? Poderia ter feito uma coisa melhor. Bom, mas aqui nem vai chegar, né? Não vai. Acho que foi, pô, se nem os Thundercats, né, que então, fez mais sucesso, seria um público maior. Né? Chegar, pô, e podia, cara, porque assim, a série dos Thundercats é legal, eu li só as duas primeiras, assim, parei também, mas não... O desenho é bem melhor, não tem nem comparação. Não, então, mas é que tá, cara, eu acho, assim, aí, realmente, assim, o Silverhawks, né, nesses quadros que a gente deu, ele tem dois problemas, né, que é o problema do roteiro, que, falei, tem horas que eu acho que ele acelera muito, ele dá muita, por exemplo, ele trabalha bastante lá o Quicksilver, mas ele trabalha, por exemplo, assim, os dois ali trabalham pouco, o Bluegrass ali fica perdido do negócio. Eu acho que o mais sacaneado achei que foi o Bluegrass, que tinha história, que poderia ter história mais interessante, porque ele é apaixonado ali pela melodia, que é uma né, que trai ele. Vilão, né? Então assim, é a história que podia ser mais interessante, que passa batido. Né, a história, o relacionamento entre os Silverhawks você não vê também aquela dinâmica, muito ruim. Coisa legal. Você não vê a dinâmica de grupo, você não vê os caras interagindo, você não vê, cara. Então assim, tem esse problema, mas eu acho, cara, que assim, o roteiro, se tivesse uma quadrinização melhor, principalmente na cena de luta, já dava uma aliviada. Porra, já dava um up, cara. É que realmente, assim, é muito ruim, assim, não tem por onde você defender. O desenho é ruim, o roteiro não é essas coisas, e vai piorando, né? Os 5 primeiros é legal,
né? Os 5 primeiros é legal, Vai ficando mas mais apressada as soluções ali de desenho, de é, roteiro também, para chegar é, no final do história. Eu acho que eles também tinham um planejamento, né, provavelmente para mais edições, né, para esticar a história em mais edições, e a coisa não foi vendendo. Eles resolveram talvez encurtar a série para pode ser. fechar e entregar, porque não estava vendendo, para entregar pelo menos um fecho e poder jogar né, um crossover lá na frente e tal, para Uhum. não jogar fora esse material. Mas aí ficou atropelado, tinha essa sensação que dá, de atropelo mesmo, de estilo. Ó, o projeto já foi pro saco, então vamos qualquer coisa. Então. Mas isso que você falou pode ser mesmo, né? Porque é isso, como eu falei, É, né? As 5 primeiras é um pouco melhor, mas aí isso, talvez ali o depois cara falou, ó, não, bandeira abaixo. alguém pode ter falado assim, não, fecha que termina pelo menos esse arco, né, pelo menos assim, dá um fim ali pro Monstro Estelar, tal, porque e aí acho que vai voltar, né, porque eu já li ali meio spoiler, Ah, sim, no crossover talvez, vai voltar. né, vai voltar o Monstro Estelar e tal. Mas é isso, cara. Assim, infelizmente aí, né, não ficou, na verdade, não ficou à altura da nossa nostalgia Não, ixi, não. do Silverhawks, né? Que até, assim, quando eu tava lendo, eu até pensei assim, tá bom, vai, aqueles quadrinhos pra você ler numa cagada, vai, tipo, você compra aqui sem ser despretensiosamente. Mas depois eu Não, fui chegando no final, falei, não vale, não, não. não cola. Galera, então acho que é isso, né? Assim, como a gente tá falando, assim, se nem infelizmente, né, não chegou até hoje os quadrinhos dos Thundercats, e, assim, dificilmente eu acho que vai chegar Uhum. o Silverhawks tem em vista isso, mas, né, de repente vai que a Panini, né, se empolga em algum momento, acho que dá Ou pra alguma fazer outra um editora, encadernado. né? Não, daria. Né? E aí vamos ver, né? Agora, como eu falei, essa semana tá saindo a primeira edição. Semana passada, retrasada, saiu a primeira edição do crossover, né? Como eu vou ler, pelo menos a primeira ali pra ver se salva alguma coisa. Vamos Acho te que torturar mais um pouco. não, mas o que eu tô achando que vai salvar para os não. Eu quero ver pelo menos. Ó, se não foi o cara lá, o mesmo cara que desenha Ah, o sim, se não for Silverhawk, o cara que desenha o Silverhawk, já tá bom, tá no lucro. já tá bom, porque pelo menos, porra, assim, pelo menos uma treta da hora entre o Lion e o Quicksilver eu quero ver. Ou entre lá, Sim. sei lá, entre a Chitara e a Steelheart, ou entre, sei lá, o Willy Kit, Willy Cat e o Cooper Kid, né? Eu já tô Uhum. fazendo o. Quem vai tretar com quem, né? Sei lá, é o Steel Will lá talvez com o Pantro, não sei. Vamos ver. Aí acho que rola, se não for o cara que desenha. Se eu ver que for o cara, eu não vou encarar, não. Se eu olhar que é Não. Se eu olhar que é o mesmo desenhista, eu falo assim, cara. Ó, e olha que eu não sou chato com desenhista, cara. Assim, são poucos desenhistas que eu olho e falo assim, meu, que a arte me incomoda a ponto de eu não querer ler. Pouquíssimos, Uhum. né? É. E esse foi um deles. Parabéns aí pro cara. Que eu não sou chato com isso, cara. Mas Ai, tem poucos. cara. Eu não vou falar os outros, porque senão eu vou ser cancelado aqui, que eu sei que são desenhistas que a galera gosta. Eu não vou falar os outros, mas. É, Isso. é isso aí. Então, se você lembra com carinho do Silverhawks, não leia os quadrinhos, porque é aí que você. Não, Assim, vai não. ficar, Não. vai estragar. É. Mas, né, assim, ou de repente, se você tá muito saudosista do Silverhawks e quer ter essa experiência, já tá avisado ali. Talvez agora, com todos essas ressalvas, talvez se aproveite até melhor e não vai achar tão ruim, né? Porque, como a gente também já falou diversas vezes aqui, né, a questão é sempre a expectativa que você cria, né? Então, talvez, né, a nossa, ao ir para o Silverhawks tenha sido um pouco demais. Por exemplo, na minha cabeça, eu queria ter visto o Silverhawks verde em algum momento, o cara também não aparece. É, Aparece todo mundo, menos o Silverhawks menos que eu queria ver, né? Que ele podia muito bem
né, voltar e falar assim, gente, isso tudo é uma linha temporal cagada, vamos rebootar isso aqui de novo que não deu certo. É isso aí. Nos sigam nas nossas redes sociais, @quadrinheiros. Se você está ouvindo isso aqui no Spotify, nos siga no Spotify, nos avalie com 5 estrelinhas. Se você está vendo no YouTube, você vai lá também, se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha, ajuda a gente aqui nas visualizações, que não tá fácil, o algoritmo vir cada dia mais cruel, né? Mas estamos ali, tá foda. Né? Não gastem, acho que não tem, acho que é um esgotamento mesmo, assim, né? Os algoritmos estão cada vez mais cruéis, né? Mas seguimos existindo aqui e até o próximo Papo Quadrinho. Mythcal Red.